Olá, olá! Se aconcheguem porque hoje temos a sessão inaugural do nosso podcast. Eu sou a Mia Moza. E eu sou a Ana Onofre. E esse é o Clube dos Excêntricos. Existem algumas regras no clube. A primeira delas é: fale sobre o clube. A segunda regra do clube é: esteja onde o clube estiver. Então siga a gente nas redes sociais, no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. É só clicar na lupinha ali e digitar o Clube dos Excêntricos e pode ter certeza que nós estaremos lá. Acompanhe a gente para descobrir quais são as outras regras e para você ganhar a sua chave. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos falar de Bom Dia, Verônica, a nova série brasileira da Netflix, produzida pela Zola Filmes, que tem sido muito e muito falada nas últimas semanas, e com toda razão. A história é uma adaptação do livro que leva o mesmo nome, escrito pela criminóloga mais amada do Brasil, a Ilana Casoy, e o Rafael Montes, que é um escritor super jovem, de apenas 30 anos, mas que já se destaca bastante nos seus romances policiais. Eles lançaram um livro em 2016 sob o pseudônimo de Andrea Kilmore e só depois vieram revelar ao público que eram os verdadeiros autores da obra. A Ilana e o Rafa trabalharam na série como produtores executivos e roteiristas. O hype pela série foi muito grande, principalmente devido ao nome dos dois. Eu não me lembro de uma adaptação de livro brasileiro que fosse tão comentado. E realmente, o hype de uma série ser os autores dos livros, isso é praticamente inédito no Brasil. O sucesso de Bom Dia, Verônica mostrou para o mercado do audiovisual nacional que existe aqui um público sedento por esse tipo de conteúdo e que tende a ser muito fiel. Então, um palpite meu é que nós vamos começar a ver mais conteúdos direcionados para esse público a partir de agora no Brasil. A Verônica, nossa protagonista, que é interpretada pela Taina Miller, é uma escrivã de polícia, mas com um talento forte para ser detetive, que acaba ficando completamente desiludida com a instituição da polícia, que ela sempre admirou tanto por causa do pai, que na visão dela era um delegado exemplar. Quando ela começa a investigar casos, ela é constantemente diminuída pelos colegas que trabalham com ela. E como ela não tem esse suporte, acaba muitas vezes tendo que investigar sozinha os casos. Em nome da justiça a qualquer custo, a Verônica acaba fazendo coisas que são muito questionáveis. O Rafael Montes e a Ilana Casoy queriam que a protagonista e heroína da história fosse uma mulher. E a Ilana não queria que essa personagem fosse uma figura com poder. Como criminóloga, ela está sempre nas delegacias e sempre acaba conversando com as escrivãs e escrivãos. E segundo ela, eles conseguem captar muitas coisas que infelizmente não conseguem colocar no papel. Nuances de voz, temperamento, ritmo de fala, dentre outras coisas. E foi dessa vivência dela dentro das delegacias que surgiu a ideia da Verônica ser escrivã, que é basicamente essa pessoa que sabe tudo sobre o caso, mas na prática não tem muito poder na ação. Obviamente, o caso da Verônica é uma exceção à regra, porque ela acaba sendo uma protegida dentro da delegacia, já que ela tem todo o histórico do pai dela e do padrinho, que é o chefe da delegacia onde ela trabalha, o Wilson Carvana, interpretado pelo Antônio Grassi. Quando uma mulher acaba tirando a própria vida na frente da Verônica dentro da delegacia, tudo muda para a personagem. Ela encontra ali uma missão, que é ajudar as mulheres que foram vítimas de um homem que usava aplicativos de relacionamento para poder encontrar vítimas que ele sedava para poder tirar fotos delas nuas para poder vender na Deep Web. Existem muitas histórias sendo contadas dentro da mesma série, e todas elas levam para o mesmo ponto, que é a discussão sobre a misoginia e o machismo estrutural. Nós temos desde os personagens que são o próprio combo do boy lixo, que é o cara do aplicativo, por exemplo, como temos os homens que são os bonzinhos, como o único amigo da Verônica na delegacia, o Nelson, e o marido dela, o Paulo. Se a gente for comparar os dois com os outros homens da série, eles são maravilhosos. Mas se a gente reparar, o Nelson é aquele amigo maneirão, mas que tenta ficar com a Verônica mesmo sabendo que ela é casada e tem 2 filhos. E o Paulo, que é o marido, quando a Verônica passa a ficar um pouco mais ausente por conta do trabalho, muito rapidamente ele já começa a questionar ela, a fazer ela se sentir culpada como mãe e como esposa, ao invés de apoiar a mulher. Até quando a filha da Verônica é zoada pelo irmão e os amigos da natação, o pai não condena a atitude do filho e fala que é a menina que deveria ser mais corajosa, em vez de ensinar que os meninos precisam ser menos babacas. E tem uma cena muito fofa, é a Verônica ensinando a filha como que ela se prepara pra batalha e pinta de preto os olhos da menina. E essa informação é usada pelo departamento de figurino e maquiagem muito bem. Toda vez que a Verônica vai enfrentar o mal,
ela pinta os olhos de preto. Mas o ponto alto da série definitivamente é o núcleo da Janete, interpretada pela Camila Morgado, e do seu marido Brandão, interpretado pelo Eduardo Moscovis. E nós não vamos dar muitos spoilers aqui pra vocês sobre o que acontece aqui, mas basicamente o Brandão é um serial killer vestindo uma capa de bom policial que obriga a esposa a ser cúmplice e testemunha dos seus crimes. A história da Verônica com as vítimas do cara do aplicativo levou ela a conhecer a Janete. A Janete tá vivendo um relacionamento super abusivo, no maior dos níveis do abusivo. Ela tem tantas sequelas desse abuso psicológico que ela sofre do marido que a Verônica fica desesperada. Ela quer ajudar a Janete de todo jeito. Assistir cada tentativa da Janete de se libertar é angustiante. A Janete é de uma cidade de interior, sabe? Aquelas cidadezinhas pequenas, e ela tem aquelas famílias gigantes. Ela conhece o Brandão, um policial respeitável, que parece um príncipe encantado, que leva ela pra cidade grande. O Brandão chama a Janete de passarinha. E aqui a direção de arte faz um trabalho muito bom, que é a casa deles no geral. Começando pelas grades, porque a casa tem grades pra todos os lados. E elas são muito bem usadas em cena. A Janete é realmente a passarinha que o Brandão tá mantendo presa e isolada. A casa no geral parece ser um sonho que deu errado. Ela não tem nada da personalidade da Janete, porque a Janete não sabe mais quem ela é. A primeira vez que a gente vê eles entrando em cena, a Janete tá com um figurino bem monocromático, sem decote e uma saia pegando no joelho. E depois que a irmã caçula dela aparece de surpresa, dá uma chacoalhada assim na Janete, o figurino dela começa a se transformar. Ela começa a usar shortinho curto, decotes, sutiãs fluorescentes aparecendo. E isso também acontece de uma forma sutil na série, mas aí a gente começa a reparar e conhecer um pouco melhor da verdadeira Janete, aquela Janete que ainda não tinha sido aprisionada pelo marido. Nós não acreditamos que Bom Dia, Verônica terá algum efeito de tocar no coração de um abusador. Mas se ela conseguir fazer com que as pessoas que assistirem criem um debate e comecem a ter empatia por vítimas de abuso e dessa prisão psicológica que às vezes chega a ser física, aí sim ela vai ter extrapolado a linha do entreter por entreter. Aqui vai alguns pontos que deixou a gente um pouco incomodada, tá? Mas é algo pessoal mesmo e muito provavelmente vão passar despercebidos por algumas pessoas. Primeiro ponto. Não tem internet na casa da Janete e do Brandão, mas aparece a personagem diversas vezes assistindo a série de organização da Marie Kondo, que é da Netflix. Pode ter sido uma brincadeira ali do pessoal, mas fica parecendo incoerência. E se alguém da produção ouvir esse podcast algum dia, por favor, explica isso pra gente. Tem um momento da Verônica tomando banho, não precisava daquele peitinho, era só isso mesmo, assim. Não tinha necessidade de expor o corpo dela, e isso é pessoal, é só pra gente mesmo. A gente não achou que tinha essa relevância toda mostrar o peitinho. Nenhuma, isso me incomodou horrores. Tem uma coisa que Ana e eu, a gente ficou debatendo sobre isso, e nem era um debate, porque a gente só estava concordando uma com a outra. A gente odeia excesso de palavrão nas obras nacionais, porque parece uma tentativa de reforçar uma obra verdadeira, de tornar ela natural, só que de alguma forma fica parecendo que as pessoas não sabem se comunicar. Elas falam um oi e a pontuação é porra. E a gente não consegue entender por quê. Em alguns momentos, a série podia ter mostrado menos, em outros momentos, ela podia ter mostrado mais. Por exemplo, no último episódio que a Verônica vai atrás do padrinho dela no sítio do Brandão, tem um plano do painel do carro mostrando que a gasolina tá acabando. E assim, não fizeram nada com aquela informação depois. Não mostra ela indo embora de lá, ela não precisa do carro e ela não fica sem gasolina na última hora, sabe? Nada acontece. Então aquela coisa é mostrar uma coisa que não vai ter função nenhuma no futuro e que não foi importante pra trama. E isso acontece algumas vezes durante a série e acaba me incomodando bastante, porque quando eles te dão uma dica, eles falam assim, presta atenção nisso porque isso vai dar ruim. E aí depois não acontece nada, chega uma hora que você só fica cansado de pegar as deixas. E esse aqui provavelmente incomodou mais gente. A personagem da Anitta. Então, ela é uma personagem vazia. Pronto. É isso. É o que incomoda. Tem um termo pra isso que é o personagem unidimensional. É o personagem que ele não tem camada. E, sinceramente, nessa temporada, pelo menos, ela não se mostrou pra além da esquina. É uma personagem plana que não tinha necessidade nenhuma de existir. Sinto muito, eu odeio dizer isso, porque a obra não é minha, né? Mas eu tô falando na nossa percepção aqui, que a gente entrou nesse acordo, que a gente tá nesse conluio, de que ela não precisava existir mesmo. E provavelmente porque ela não existe no livro. O ruim da Anitta existir é porque ela é uma personagem feminina contra uma personagem
personagem feminina. E ela é uma personagem feminina ignorante e cabeçuda. E aqui vai um spoiler pra vocês. A Ilana e o Rafael vão escrever uma continuação da história. E aí ouvimos dizer, pelo que parece, que a Anitta vai aparecer no segundo livro. Tomara que com mais conteúdo do que na série. Sim, e o livro, pelo que parece, gente, vai chamar Boa Tarde, Verônica. Ouvimos numa entrevista da Ilana e não sabemos se é verdade. Então vamos torcer, né, pra personagem ser melhor do que na série. Melhore, Anitta, melhore. E esse ponto me incomodou pessoalmente. Eu nem sei, a gente nem conversou tanto sobre isso, mas que pra mim o ponto fraco é quando a gente descobre que a Verônica está lutando contra uma organização ultra mega secreta que pega crianças órfãs para se tornarem vilãs infiltradas nos 3 poderes. Assim, extrapola um pouco, na minha opinião. E aí, nesse momento, eu acho que eles pesaram um pouco a mão, porque já tinha muita coisa acontecendo, e corrupção na polícia já é um assunto que nós brasileiros estamos bem íntimos, e isso já podia ser o suficiente para justificar a pouca proatividade da delegacia de prender um policial renomado. Então é um ponto que funciona melhor na literatura, provavelmente, no livro, provavelmente é uma trama interessante, mas no audiovisual não funcionou muito bem. Um ponto que me incomoda muito, que tá relacionado a esse ponto da Ana, às vezes é melhor você se ater a uma trama principal e desenvolver ela muito bem do que tentar criar um universo expandido e não dar conta de nada. E não que Bom Dia, Verônica não dê conta de nada, mas ele perde a conta ao tentar expandir um universo, talvez pra uma próxima temporada, e desperdiçar o tema do Brandão. A trama do Brandão com a Janete foi pouquíssimo explorada com a quantidade que ela poderia ter sido. Porque o tempo de tela que foi gasto pra desenvolver uma trama mais ou menos, eu queria saber melhor do modus operandi dele. E aí eu acho que fica faltando um pouco aí do cara que era tão interessante, da mulher que é uma vítima tão interessante e das outras vítimas que eram feitas. Então esse ponto pra mim é um pouco fraco. E aí, pra finalizar, a gente vai falar assim com vocês um pouquinho da produção. O José Henrique Fonseca, que é o diretor responsável, como a gente conhece, né, o showrunner da série, ele também é o produtor executivo e ele é um dos donos da Zola Filmes, que é a produtora responsável. Ele já tem um histórico de gostar de contar essas histórias que são mais difíceis e são sensíveis. Ele é diretor de Heleno, por exemplo, que é um filme que futuca bem na ferida e fala sobre os famosos hospitais psiquiátricos de Barbacena. A equipe envolvida na produção da série claramente foi uma escolha do Zé Henrique e da Zola Filmes. E aqui a gente conta com uma equipe de peso, premiada e respeitada no mercado nacional. A direção de arte, que é assinada pela incrível Marlise Storch, que foi a diretora de arte de Heleno, e quem assistiu Heleno sabe o quão impecável é a direção de arte. O figurino é assinado pela Marininha Franco, que é a figurinista de A Vida Invisível, e inclusive ganhou o prêmio de melhor figurino por esse trabalho no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro desse ano. A maquiagem é assinada pela Thaís Vale, que foi a maquiadora de Bacurau. Só aí a gente já fecha e já pode levar pra casa, porque tá tudo perfeito. Tá pronto o sorvetinho. O Zé Henrique sempre ressalta muito a importância da parceria entre direção e produção, e obviamente também que os seus inseparáveis produtores de sempre, que estão sempre com ele, que é o Eduardo Pop e o Beto Bruno, não podiam estar de fora da equipe de Bom Dia Verônica. Então assim, né, realmente equipe de peso temos em Bom Dia Verônica. Apesar de queremos falar cada nominho, ressaltar a importância de cada pessoa, porque é raro, né, gente, a gente tá aqui falando de cinema nacional, mas a gente tem que acabar falando superficialmente mesmo, porque só a equipe de arte, por exemplo, possui 48 pessoas. Isso porque a série foi gravada no Rio e em São Paulo. Então, por questões de logísticas, né, dinheiro, a produção optou por ter 2 equipes, uma em cada cidade, ao invés de ficar viajando com as equipes. Uma informação que a gente não encontrou foi o orçamento disponível para a produção da série. Mas mesmo sem saber, dá para fazer um paralelo com 3%, por exemplo, que a falta de orçamento chega a prejudicar muito o resultado final, principalmente na parte do departamento de arte e figurino. E já em Bom Dia Verônica, se teve falta de dinheiro, eles conseguiram contornar muito bem. Vamos concluir então. Bom Dia Verônica não é um cristal sem defeitos. Tinha muita história para ser contada que acabou tendo que ficar de lado porque usaram o tempo pra falar de uma outra história. Bom, isso é uma escolha dos roteiristas e a gente não tem nada a ver com isso, mas a gente vai reclamar. Mas mesmo assim, a gente vai ficar aqui na espera da segunda temporada, porque deu um gostinho bom na boca. É uma série muito fácil de maratonar, são 8 episódios de aproximadamente 40 minutos. É muito importante pro cinema nacional, principalmente nesse momento de tantos cortes, né, de verbas e de apoio pra cultura, que a gente fique do lado do nosso cinema, do nosso audiovisual e que a gente dê moral e que a gente fale sobre o nosso cinema e nossas produções. Então fiquem
fiquem realmente de olho e maratonem, porque a Netflix precisa saber que a gente quer coisa daqui. Então, se vocês puderem, assistam Bom Dia Verônica, gente. A gente tá sempre aqui, tá, Netflix? Sentadinho, tomando um chazinho, caso você queira conversar. E se vocês gostarem muito de Bom Dia Verônica, a gente tem um livro que a gente já falou, que tem o mesmo nome, Bom Dia Verônica também, e que é vendido no site da editora Darkside Books. No mais, vamos pensar que o cinema nacional, ele não tem o apoio que o cinema, por exemplo, norte-americano tem, e que por isso a gente engatinha em algumas coisas, em outras coisas a gente já manda muito bem, e a gente pode tentar ser um pouco mais carinhoso até com a nossa produção, para que a gente consiga fazer mais, e aí a gente consiga acertar mais também, porque o cinema norte-americano e as séries e tudo mais, são tantos que dá pra errar milhares de vezes e você pegar de 100, uma série que dá certo e dizer que é maravilhoso. Às vezes a gente só tem a oportunidade de fazer uma série e a gente não pode errar, porque é a única oportunidade. Então, vamos tentar ser legal e apoiar, porque o nosso audiovisual merece. E nós esquecemos de falar uma coisa, gente, que o telefone que a Verônica disponibiliza na série, ele é um telefone real, tá bom? Então, se você estiver sofrendo alguma coisa em casa, se você conhecer alguém que esteja passando por alguma coisa, aquele telefone, ele é real, e se você ligar, você vai encontrar uma Verônica do outro lado da linha pra te ajudar, tá bom? E ajudar alguém que você conheça. E precisando de ajuda, a gente tá aqui. E o que a gente puder fazer e estiver no nosso alcance, pode ter certeza que nós faremos. Pode contar com o clube. Um beijo e a gente se vê no próximo chá. Beijo e até!